aqui. Eu me deparei com o canal dele e achei fantástico um vídeo dele. Ele é esquizofrênico e ele tem essa luta contra a psicofobia, né? Que é uma luta minha também. Carlos, muito obrigada, tá, por estar aqui batendo esse papo comigo. Muito boa noite à senhora, doutora, muito prazer. E boa noite a todos os colegas que estão nos assistindo, os pacientes que estão nos assistindo nesse momento, né? Fica aquele abraço a todos. E estou aqui para poder contribuir de alguma forma, né, à pesquisa e o trabalho de vocês. Vamos lá? Vamos lá. Carlos, me diz uma coisa. Qual foi a primeira sensação sua, se a gente voltar no tempo, o que você falaria para mim? O primeiro delírio, ou a primeira alucinação, ou a primeira sensação estranha que eu tive, né? Que realmente envolveu a esquizofrenia. Bom, a primeira coisa estranha que aconteceu em minha vida, eu tinha em torno de uns 6 anos, mais ou menos, 6 a alguma coisa. Isso aconteceu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E eu já estava dormindo, acordei assustado com um rosto bem grande no pé da minha cama. Aquilo realmente me deixou em pânico, né? Imagina uma criança de 6 anos, vendo um troço, né, no pé da sua cama. Eu saí todo apavorado e fui até o quarto dos meus pais e pedi, e falei: pai, mãe, tem um troço lá, tem um cara lá no meu quarto. O meu pai naquela época era meio que comum, até para a região mesmo, as famílias terem até arma em casa. Era comum isso, tá? Da época, né? Então meu pai pegou uma arma, a pessoa falou: vou ver se não é ladrão, aquela coisa toda, né? Claro, realmente não tinha nada na casa, a casa estava tranquila, né? Então foi a primeira imagem que eu tive que marcou, né? Um rosto muito estranho, eu só vi o rosto. Né? Não tinha corpo, não tinha nada, um rosto grande, né? Estranho, que estava ali. E isso me marcou bastante. Depois aí 6 anos, né? Depois desse primeiro episódio, quanto tempo passa para um segundo episódio? Bom, eu comecei a ter alguns comportamentos, só que o fato interessante da coisa é o seguinte, que muita gente não sabe. O doente mental em si, ou principalmente o esquizofrênico, ele particularmente ele não sente as suas diferenças. Quem sente essas diferenças são os seus parentes, a família, os amigos, né? Porque conhecem você e de repente você começa a mudar alguma coisa, né? Então, você em si não. Aí, com meus 12 aos 13 anos, eu comecei a ter os meus primeiros desmaios, porque eu também sou epilético, né? Então eu tenho epilepsia, e tenho esquizofrenia de nascença. Só que eu fui descobrir a questão da esquizofrenia muito depois, né? Ela veio com o tempo, ela veio se evoluindo, no caso, né? E com os 13 anos, a epilepsia se apresentou. Você sabe, desculpa te interromper, mas você sabe que há diversos casos, né, onde o esquizofrênico tem a epilepsia. Então, existe alguns médicos que dizem que não tem nada a ver e outros já começam a realmente acreditar que tem realmente relação, né? Foi o meu caso. Sim. Foi o meu caso. O que aconteceu foi que eu comecei a ter os primeiros desmaios, mas infelizmente a minha mãe não levou muito a sério a questão, porque ela pegou, escutou uma vizinha, né? E essa vizinha, no caso, naquela época, ela é uma vizinha religiosa. Aí que vem a questão. Uma vizinha religiosa falou para minha mãe, no modo de pensar dela, no modo de ver dela, que, no caso, eu estava com o demônio no corpo.
Putz, Eu era isso um é tão endemoniado. comum. E assim, gente, claro, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, assim, respeitando todas as crenças e todas as religiões, mas é muito importante a gente separar, né? Uma coisa da Isso, outra. Uma coisa é a doença sim. A mental, gente outra deixa coisa bem é a claro. crença. Isso, deixa bem Perigosíssimo claro que existe misturar. boas igrejas, né? Existem igrejas sérias, tá? Então, que as pessoas que estão nos escutando nesse momento, entender que existem igrejas muito sérias, eu deixo bem claro isso nos meus outros vídeos, no meu canal. Existem igrejas sérias, existem bons pastores, existem bons padres, bons bispos, né? Enfim, mas infelizmente existe um ou outro que não representa essa igreja séria, Sim, tá? Que sim. pensa de uma forma diferente e que trata o doente mental de uma forma preconceituosa até, vamos dizer assim. Coloca a Sim, gente como pessoas que têm o dito de demônio, os demônios no corpo, né? Tanto que na Idade Média a Igreja Católica Apostólica Romana cometeu muito esse erro muito gravíssimo de até muito. mandar queimar, matar os epiléticos porque acreditavam, Exatamente. Que né? eram E os demônios, né? epiléticos eram, Exato. quem conhece a doença, a epilepsia em si, sabe que ela, que já testemunhou, por exemplo, um ataque epilético, sabe que ela é um ataque muito forte, retrai todos os músculos e nervos do organismo da pessoa, a pessoa perde a consciência, a pessoa começa até mesmo a babar, vamos colocar assim, Sim, de uma forma mais sim. grotesca, né? Pode Então, quer dizer, fica uma urinar coisa também, tudo totalmente mental. estranha. Ah, sim. Isso. Então, realmente causa uma má impressão muito forte, né? Então, para aquela época, né? Então, eu acho que fica aqui meu recado aí pro pessoal da Igreja Católica, falar pro Papa, acho que ele deve um pedido de perdão aí pros epiléticos do mundo. E como ainda a gente tem pessoas que estão ainda na Idade Média, né? Com esse E, pensamento ainda, que impressionante isso, né? acontece. Então, Então então você foi cair realmente Oi? numa. Você acabou, quer dizer, com essa vizinha, você acaba sendo levado Acabo chegando a. na mão de um pastor. Eu acabo chegando na mão de um pastor, um dito pastor. No caso, eu não fui levado até a igreja dele, mas sim a casa dele. Na Tá, casa dele, lá eu encontro uma situação que ele até tinha em sua residência um tanque de batismo. Ele era um cara já preparado, né? Então, nesse caso, eu já venho de berço católico. Eu já uhum, venho de berço católico. Porém, com esse pastor, eu fui rebatizado. Eu sou batizado duas vezes. Eu fui tá. batizado na igreja católica e fui batizado por esse segundo pastor, por esse pastor. Aí, para minha surpresa, ele me batizou, aí ele acabou me exorcizando. Nossa, Ele me exorcizou. Aquilo me marcou, veja bem, eu tinha 13 anos de idade. Eu era um menino, eu era uma criança praticamente. claro. Né? Imagina isso na sua cabeça, né? O que não vai A minha passar na hora? Que loucura, que coisa Aí horrível. ele me exorcizou e aquilo marcou muito. E minha mãe, aí passado isso, minha mãe viu que não funcionou, realmente, porque né, não funcionou a situação. Tá? Que me perdoe os religiosos, mas realmente não funcionou, não era essa a questão. Aí Uhum. eu fui realmente, a minha mãe foi obrigada a me levar a um médico, me levou até um neurologista. E o Tá. neurologista fez todos os exames possíveis da época, né, os recursos da época, isso meados dos anos 80, né? Uhum. Então, constatou-se, aí foi comprovado, constatou-se que eu era epilético, né? E o médico, então, sentiu em mim que existia algo a mais. Tá. Ele já percebeu. Ele pensou, olha, ele chamou minha mãe num canto e falou, olha, tem o seu menino, tem epilepsia, né? Mas ele tem uma coisinha diferente aí. Nós temos Uhum. que tomar mais um cuidado com ele aí. Só que, infelizmente, aí que está o detalhe. A família, nem sempre a família presta atenção ou dá atenção a esses detalhes. Sim, sim. Então, a psicofobia,
geralmente, infelizmente, ela começa a acontecer dentro da própria família. Exatamente. Às vezes a mãe não aceita, às vezes o pai não aceita, a tia, a cunhado, o primo, enfim. Exatamente. Né? Sabe o que mais me impressiona? São relatos de pais de esquizofrênico relatando a vergonha, quer dizer, a necessidade de esconder a doença do filho, né, de outras pessoas, quer dizer, não, eu amo meu filho, eu adoro, mas eu não posso mostrar para a sociedade, eu não posso mostrar para a pessoa a doença dele. É terrível. Exato. Né? Eu já falei isso em vídeo também, é aquela história, muita gente, um homossexual é legal, eu vou colocar em palavras mais chiques, né? Uma lésbica é bacana, um esquizofrênico, poxa, bacana, um transtorno bipolar, poxa, infelizmente, mas beleza. Mas se fosse seu filho, família... meu filho não. Meu filho não. Aí não, quer dizer, quando a doença bate na sua porta, sim, aí dói, né? Sim, aí exatamente. É verdade? Então, por isso, até nós somos obrigados, e por uma infelicidade, nós somos obrigados a ser aposentados ou conseguir benefício, porque a sociedade não nos aceita do jeito que é. Nós somos impedidos até de trabalhar. Se você chegar numa empresa e falar, olha, no RH, falar, eu sou esquizofrênico, ou eu tenho transtorno bipolar, ou é um autista, enfim, existem várias doenças mentais, né? Temos a depressão, nós temos transtorno de ansiedade, nós temos transtorno bipolar, nós temos a esquizofrenia, nós temos o autismo, né? O que mais a gente poderia dizer? Nós temos o estresse pós-traumático. Pós-traumático, sim, complicadíssimo também. Nós temos várias coisas. Então, o que acontece? A sociedade coloca, quando você fala que o cara... o cara é esquizofrênico. Ele é louco? Então é louco, eles colocam assim, eles juntam. Sim. Eles juntam, ele acha que você tem que ser bobo, ou como poderia dizer assim, uma pessoa atrasada. Né? Ou um perigo, você está representando um perigo ali, né? Já aconteceu comigo. Eu tinha um amigo que dizia ser amigo, contei para ele o que estava acontecendo comigo, e ele tinha me convidado para tomar um café, eu e minha esposa, né? E nós, combinamos, fomos. Eu e minha esposa fomos, a Lourdes. Desculpa. Chegando na casa dele, ele estava totalmente transtornado já. A questão mudou totalmente o comportamento. Quando eu fui entender a situação, ele contou para a esposa o que estava acontecendo comigo. A esposa ficou toda nervosa com a situação. Não quero o cara aqui, porque ela achou que a minha esquizofrenia poderia ser transmitida a eles, ao filho deles, através de um vírus ou uma bactéria. E não é assim. Falta de informação das pessoas, né? Então eu passei por essa também. Mas que bom, aquela história que alguns colegas falaram para mim, poxa vida, eu perdi amigo, eu perdi isso, cara, você não perdeu nada. Por quê? Se uma pessoa fez isso com você, graças a Deus que ele saiu do teu caminho, ele não era teu amigo. Exatamente. De verdade, um amigo, um parente que te quer bem de verdade, ele vai te aceitar do jeito que você é, ele vai te dar força, ele vai estar do teu lado, ele vai ajudar a cuidar de você, né? Ele vai até ajudar a dar remédio para você, até que você consiga, por si próprio, você conseguir voltar, retornar, né? Voltar a ter a sua consciência e falar, não, então agora eu posso tomar meu medicamento sozinho, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Tanto que eu vi nos seus vídeos, você chega a ser internado, e você fala muito bem, a palavra certa é manicômio, né? É manicômio, sim. Não adianta nomes, né? Eles mudam o nome, pode mudar o nome que quiser. Veja bem, eu desse ponto eu sou um pouquinho mais grosseiro. Porque um lugar onde está um monte de louco... Sim. É manicômio. Tem um louco mais louco que o louco. Então, desculpa, pode colocar CAPES, pode colocar Antônio, casa Nossa Senhora Perpétuo Socorro, não importa, entendeu? Ela continua sendo uma casa... Como é que foi para você essa experiência
como é que você sentiu da parte dos médicos, dos psiquiatras e do pessoal, dos enfermeiros? Quer dizer, existe também um preconceito lá dentro com vocês? Você percebe isso? Nesse caso, como eu fui colocado no CAPS, que é uma instituição muito séria, né? Sim, É obrigado a ser justo nesse caso, né? Porque, infelizmente, em alguns pontos do Brasil, nós não temos ainda implantado um sistema como o CAPS. Já foi feito denúncia, principalmente pela, eu não sei se eu posso dizer aqui, eu vou fazer propaganda, vamos dizer aqui, uma emissora de TV pode falar. Então, a emissora de TV SBT, né, tá, através de um programa de reportagem, recebeu uma denúncia e foi investigar, né? E tinha realmente no interior de São Paulo, tá? Mas eu não vou dizer o nome da cidade para não comprometer, mas está no YouTube, qualquer pessoa que fizer uma pesquisa vai estar lá. E tem lá, tinha lá, eu vou falar agora que tinha, porque foi denunciado, foi apresentado ao Brasil, um depósito de loucos. Por que eu falo loucos? Por que eu falo loucos? Porque, veja bem, a partir do momento que o cara fica abandonado, ele está sujo, largado, sem medicação. Então é óbvio, ele vai ficar totalmente transtornado, ele vai ter alucinações. Quem não ficaria louco, né, numa situação? Exatamente, ele já está doente, ele está largado, joga o cara lá, não dá medicação, né? O cara não tem remédio, o cara não tem cama, o cara não tem colchão, o cara não tem cobertor. Que absurdo. Que absurdo. Né? Então, é um absurdo. Esse link está, né, no meu canal, onde eu fiz o meu vídeo. Eu coloquei lá para provar para quem quiser ver a realidade. Ótimo. Né? Então é um caos. Então, graças a Deus que em outros pontos do Brasil foi implantado o CAPS, então. O CAPS veio para salvar a situação, né? E é uma instituição séria. Bom, quando eu cheguei ao CAPS, eu cheguei transtornado, realmente, tanto que a minha esposa ficou comigo 2 semanas, me acompanhou 2 semanas lá. Isso eu não me lembro. Esposa, né? É que eu falei, a família é muito importante. A família é muito importante, porque, infelizmente, temos colegas, colegas, mulheres ou homens, que, infelizmente, chegam a perder seus maridos ou esposas por essa questão. Também acontece. O cara pega, abandona, vai embora. Sim. Acabou a conversa. Então eu fiquei 2 semanas sendo acompanhado por ela. Você chegou em surto? Quando você chega lá, você está em surto? Porque no meu caso, como eu sou esquizofrênico também, a gente fica meio que sem pensar, meio que sem sentir as coisas, meio, sabe, com comportamento sem clareza. Sim, sim. Tem o apatia, né? Às vezes exato, às vezes até quer dizer, o corpo também fica, né? Quer dizer, a pessoa fica realmente com uma expressão totalmente sem expressão, na verdade, né? Então, você chega a ter delírios, pensamentos desorganizados, né? Aí o meu primeiro grande surto foi na cidade de Pontal do Paraná. Na cidade de Pontal do Paraná, eu estava trabalhando com a minha esposa lá, numa temporada. A gente foi abrir uma danceteria. Naquela época a gente estava com recurso. E estávamos em casa e a casa virou de ponta cabeça. A gente virou uma floresta lá dentro. E dessa floresta saiu um bicho, um monstro imenso. E veio para cima de tudo. O que aconteceu? Eu meti o pé para me defender. Eu meti o pé mesmo, mas só que aquela história. Agora o pessoal vai acabar rindo de mim. Eu meti o pé, mas eu meti o pé na parede. Só que para mim era um monstro. Sim. Eu trinquei o pé, aí mandaram chamar a ambulância, pediram socorro, minha esposa pediu socorro, aquela coisa toda, e me levaram para Paranaguá. Chegando em Paranaguá, o médico identificou na hora, falou, esquizofrenia, vamos internar o cara agora. A minha esposa falou, não, pera um pouquinho aí. A gente está aqui em Paranaguá, a gente não tem recurso, a gente não mora aqui, enfim, eu tenho que levar ele de volta para Curitiba, né? Então, o senhor faz o que puder fazer por ele aqui, e a gente, assim que ele melhorar, a gente sobe. Dito e feito. Chegando em Curitiba, aí começou
o tratamento. Isso foi em meados de 2002 a 2003. Tá. Então, quando eu fui para o CAPS, foi em meados de 2014 a 2015. Mais ou menos isso. Carlos, me diz uma coisa, você medicado, hoje corretamente, você é extremamente lúcido, né? Você diria que, mesmo medicado, ainda existem momentos de pensamentos confusos, de delírios e até alucinações? Essas coisas continuam? Tá. Acontece, tanto que os profissionais psiquiátricos ou demais que têm conhecimento do assunto, eles podem confirmar isso. Né? Né? E acontece, porque você, às vezes você tomando medicação, volta e meia, você pode ver uma coisa ali, você pode escutar uma coisinha acolá, né? Então, ou tem dia, como eu mesmo coloquei, tem dia que você acorda meio passado. Sim. Pode acontecer, mesmo numa medicação. Né? Mas o que eu sempre digo aos meus colegas, eu falo brincando até, né? Meus colegas de Gardenol. Eu falo, na verdade, o remédio chama Gardenal. Gardenal, né? sim. Por uma brincadeira, eu falo Gardenol com O, né? Então, brincando com a situação, né? Mas eu aprendi a brincar com a situação. Que bom, que bom. Depois, né? Porque no começo realmente foi traumática a situação. Para começo, você não aceita. É a mesma coisa do médico chegar para você e falar, olha, você está com câncer terminal. Pronto, lascou. Porque, infelizmente, tem pessoas que não sabem, mas a esquizofrenia e outras doenças mentais, por uma infelicidade, ela não tem cura. Ela tem controle. Sim. Isso, depois a gente vai acabar descobrindo isso, né? É igual você ter um diabetes. Quem tem diabetes vai concordar com a gente. Então, se você tomar um remédio direitinho, né, tomar insulina, enfim, você tem uma vida, você vai viver tranquilamente. É só trocar, mas curar da diabetes você não vai curar, né? Exato. Isso é uma coisa importante, né, Carlos? Realmente, a gente falando de psicofobia, às vezes a própria pessoa não consegue aceitar mesmo, né? Ela mesma cria uma aversão a esse rótulo, a doença, então ela luta contra isso. Por que eu? Por que tem que ser comigo? Exato. Esse processo para você foi difícil? Esse processo, até você realmente falar, não, eu tenho a doença sim, e vamos embora, foi complicado. Quando o médico, o doutor, eu lembro até do nome dele porque a minha esposa me falou. Eu fui levado à presença de um doutor chamado Wagner, também geral e psiquiatra. Ele pegou eu cheguei nele totalmente desorientado, tanto que eu já tinha passado dos 30 e poucos anos, mas eu cheguei para ele, a minha cabeça tinha travado, com 28. Ele teve o maior trabalho de chegar e provar para mim, por A mais B, que eu tinha 30 e poucos anos, que a gente estava no ano tal, foi buscar jornais, foi buscar revistas, para provar que a gente estava no ano tal, né, qual era a minha idade. Quando isso aconteceu, aí ele chegou e falou para mim, olha, infelizmente eu sou obrigado a te contar, você é um esquizofrênico. Bom, eu olhei para ele e falei, doutor, o senhor vai a pipoca que caiu. Já começou aí. Começamos a brigar. Quando eu comecei a perder o controle da situação, me seguraram lá e me enfiaram uma injeção desse tamanho. Doeu pra caramba, porque daí era um sossega-leão, né? E aí começou a situação, começou a fazer meu tratamento daí, né? Eu realmente perdi a noção até com o médico. Para você ter uma ideia, e para os amigos que estão nos assistindo ter uma ideia, eu perdi tanta noção que eu me tornei um cara violento. Minha esposa que me contou isso. Né? Eu que sou uma pessoa que sempre gostei de ter uma vida tranquila, fui músico, enfim, fiz tanta coisa bacana, tive uma vida normal como qualquer outra pessoa. Sabe? A pessoa acha que não, sabe, o cara é esquizofrênico, não, enfim, não, a gente também teve uma vida normal de alguma forma. Né? E eu me tornei uma pessoa hiperviolenta. Hiperviolenta.
né? Porque você fica totalmente transtornado. É aí que está o perigo da situação. O pessoal não vai levando a sério. Às vezes fala, mas o cara é perigoso. Não é que ele é perigoso. Não é que o esquizofrênico é perigoso. É que, veja bem, até um cachorro acuado, ele morde. Claro, claro. Então, nesse caso, quando o cara está surtado, quando a pessoa esquizofrênica está surtada, ela se sente ameaçada. Porque, às vezes, o cara está surtado e está vendo lá um Tiranossauro Rex. Para ele é verdadeiro. E às vezes ele está ouvindo vozes de que as pessoas que estão ali, ou alguém específico, está querendo matá-lo. Então, isso vai gerar um medo terrível, né? Ele realmente acredita naquilo, gente, que ele está ouvindo, né? Eu já fiquei dias trancado no meu quarto, sem sair de casa, porque eu imaginava, na minha cabeça, eu estou colocando assim, a palavra imaginava, né, para ficar mais suave, né? Sim. Mas é uma pira que estava na minha cabeça que tinha um monte de maluco lá fora querendo me matar. Sim. Então, hoje a minha vida se tornou. Qual que é a minha vida? Apesar de eu estar um pouco mais lúcido, eu vivo mais no meu quarto. É a parte que eu me sinto mais seguro da casa. Tá. Então, você ainda sente medo? Você sente que ainda existe a paranoia, essa sensação de pessoas te perseguem? Isso ainda existe? Ou bichos. Ou bichos. Tá. Bichos. Tá. Tanto que eu já cheguei a fazer o seguinte: eu já cheguei a colocar sal na porta para não entrar bicho dentro de casa. Tá. Uhum. Já aconteceu isso. Já aconteceu. Eu ficar madrugadas, eu ficar madrugadas rodando a casa, para lá e para cá, cuidando da casa. O medo que deve dar, né, Carlos, na hora, realmente deve ser terrível. Essa porque certeza de que alguém está atrás de você Você não sabe mais o que é verdadeiro ou não. Mistura tudo. Exato. Sabe? Acontece isso aí. Então, até chegar a esse nível do qual a senhora está conversando comigo e os nossos amigos estão nos assistindo nesse momento, me ver dessa maneira, levou 15 anos de tratamento. 15. Então não foi uma coisa assim, tomou remédio, daqui um mês o cara tá igual o Carlos. Sim. Não, calma aí. Para a senhora ter uma ideia, eu só comecei a tomar o medicamento corretamente, que deu um brilho na minha cabeça, foi quando, num momento de lucidez, dentro do manicômio, uma psicóloga, em reunião de grupo, em reunião do nosso grupo, eu estava mais lúcido, e ela disse ao grupo, olha, gente, o negócio é o seguinte, o remédio faz 50% do serviço. Os outros 50% é o meu esforço. Sim. Aquilo mexeu com a minha cabeça. Por quê? Ela falou, olha, porque se vocês se deixarem cair, se deixarem levar, não se esforçarem, daqui a pouco vocês estão aonde? No hospital psiquiátrico. Que é mais ainda. Que uma coisa é manicômio. Outra coisa é o hospital psiquiátrico, que é o hospício. Aí eu pensei, poxa, eu já estou no manicômio, daqui a pouco eu vou para o hospício, o negócio vai ficar mais feio. E aí, nesse momento, você teve realmente o pique, né? De opa. Exato. Aí a minha esposa estava me medicando, aí eu comecei a me esforçar mais. Aí sim, aí foi que... Hoje você consegue, Carlos, você diz, você tem esse isolamento, né? Você é uma pessoa mais isolada, mas você consegue sair, ter algumas atividades, ou você realmente prefere... Eu saio em momentos necessários. Quando eu tenho que ir ao médico, às vezes ir ao mercado, muitas vezes eu vou acompanhado da minha esposa. Muitas das vezes eu vou acompanhado com ela. Tá? Então a Lourdes é uma pessoa muito presente na minha vida. Que bacana, que importante isso, né? Que legal. Já tive momentos difíceis, todos foram difíceis, porém, eu tive momentos que eu já pensei até em me matar também, tirar minha própria vida. Lá atrás, tá? Lá atrás já aconteceu. O que me freou, é isso que eu falo para os amigos agora, o que me freou foi a família. Qual é a família nesse caso? Foi minha esposa e meu filho. Quando eu lembrei deles, me freou. Eu falei, não posso, né? Deu uma... Né? E, Carlos, o seu caso, a sua esquizofrenia não tem relação com o uso de drogas, né?
não. Eu nasci, no meu caso, eu nasci com a doença. Tá. Infelizmente. Gente, muitas vezes acontece realmente da pessoa criar uma esquizofrenia por substâncias químicas, né? Então, é sempre importante observar isso, né? É muito perigoso mesmo. Um alerta que eu deixo aos jovens, né? Que infelizmente acabam usando, se levando pelas drogas, porque muita gente, a maioria não sabe, mas o crack, principalmente, ele vai fritando partes do cérebro do cara. Quando ele vê, ele já tá lá em Marte. E não volta mais. Você sabe, Carlos, se a pessoa já tem também a doença, a própria maconha, eu já vi vários casos em consultório da pessoa falar, nossa, mas eu dei 2 tragos, né? Tava ali com os amigos, fui fumar maconha, pá, teve o primeiro surto. Quer dizer, sobre o assunto, é verdade. Então, realmente, droga não é interessante para ninguém. Droga não é interessante para ninguém. Então, a você jovem, nesse momento que está nos ouvindo, por favor, não ponha uma maconha É besteira você botar uma maconha na boca, tá? Sim, não faça isso, não. Modificando o líder do Nirvana se matou com heroína, viu? Você larga de ser besta, porque o cara se matou lá com heroína. O líder do Nirvana. Se você está gritando, entra na internet e verifica isso. E tantos outros, né? Realmente. E tantos outros. Se automedicando com a droga, né? Na verdade, muitas vezes é uma forma de automedicação. Carlos, gostaria que você... Bebida alcoólica, né? Porque o psicotrópico não faz um bom casamento com a bebida alcoólica. Sim. Tem muitas pessoas que pegam, às vezes, deixa até tomar medicação para tomar bebida, para tomar uma cerveja, né? Tomar uísque, tomar uma caipirinha. Cara, você tá fazendo a maior besteira da tua vida. Daqui a pouco você volta de novo, você vai lá pro hospício, vão te amarrar, entendeu? Sim. E o negócio vai ficar mais feio, tá bom? Então essa é uma realidade. Carlos, gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão se descobrindo esquizofrênicas agora, para os jovens, o que você quiser. Gostaria de uma mensagem sua. Bom, o que eu deixo para você que está nos assistindo é o seguinte: em primeiro lugar, a família. A família, não abandone a pessoa que está doente. A família é a coisa mais importante que a pessoa tem. É a estrutura, é a base desse ser humano. Porque ele não tem culpa. Ele não pediu para nascer assim. Já começa por aí, gente. Ele não pediu, tá? Segundo, o respeito, tá? Eu acho que deve ter respeito da família, o respeito dos religiosos, principalmente. Eu sempre toco nesse ponto, infelizmente, sou obrigado a tocar nesse ponto. Os religiosos que respeitem, né, aqueles que pensam de uma forma diferente, tá? Não estou discriminando, não querendo discriminar todos, não é isso a questão. Mas, e quando você tiver a oportunidade, se você está nesse momento me entendendo a doutora, tá? Leve a sério o seu tratamento. Eu só tive melhoras, boas melhoras reais, a partir do momento que, primeiro, eu aceitei a minha realidade, eu entendi a minha realidade, né? Eu parei de lutar contra a doença, mas sim a favor de mim, a favor do meu bem-estar, a favor do bem-estar da minha esposa, né? Que ela já estava sofrendo com a situação que ela estava vivendo comigo, né? E passei a tomar a medicação de uma forma correta, levando a sério. Então, você não coloque uma droga na boca, você não coloque uma bebida alcoólica na boca, porque psicotrópicos não dá certo com bebida, tá? E levar a sério isso. E é você cuidador, né? Medique direitinho, não abandone, tá certo? Porque, senão, nesse jeito, a pessoa não consegue voltar, tá? Então fica aí minha dica para você. Muito obrigado. Assim, super obrigada, viu? Assim, uma super aula de lucidez aqui para o canal. Muito obrigada, viu? Obrigado você. Um forte abraço para todos. Tudo de bom. Que Deus abençoe a todos.